Descobri que alguns comportamentos nossos, simples, do dia a dia, podem sabotar o cérebro dos nossos filhos e até atrapalhar o desenvolvimento deles. Sabe aquele comportamento, dificuldade de aprendizado, falta de foco, aqueles acessos de raiva? Eles podem não ser exatamente parte da personalidade daquela criança. Pode ser algo mais profundo e biológico. Isso é o que um psiquiatra que já analisou mais de 250 mil cérebros fala. E me deixou pensativa no que eu posso estar fazendo para comprometer o cérebro da minha filha. Investiguei essa teoria e eu trouxe aqui para vocês para decidirmos juntos se a gente vai levar a sério ou não. O doutor Daniel Amen estudou o cérebro das pessoas por mais de 30 anos e analisou o cérebro das crianças, adolescentes e adultos. E qual foi a tal da descoberta dele? Que alguns problemas que consideramos psicológicos, tipo TDAH, ansiedade, depressão, na verdade são problemas com a saúde do cérebro. E com isso, simplesmente tratar os sintomas, medicação, terapia, não vai resolver nada se o cérebro continuar doente. Eu achei meio polêmico, né? Mas calma, que não vai parar por aí. Ele diz que a base para um cérebro saudável é o vínculo. E até aí eu tava tranquila, porque esse conhecimento a gente já tem, né? Ele fala que as crianças, elas precisam de tempo com os pais, mas não é de qualquer tempo. Ele chama de tempo especial, onde por 20 minutos, todos os dias, você vai se dedicar totalmente à criança e ao que ela quer fazer. Você não vai fazer comandos, não vai fazer perguntas, não vai se intrometer. E aí eu parei para pensar que eu amo encher minha filha de pergunta o tempo inteiro. Como foi na escola? Como foi o dia hoje? Do que você brincou? O que você gosta de fazer? O que você fez? O que você comeu? Você comeu bem? Você gostou do que você comeu? Enfim, né? Acho que eu tava meio exagerando. E eu resolvi levar essa parte dele a sério. E eu vou ter esses 20 minutos diários e vou me controlar com esse excesso de perguntas, esse excesso de comandos e às vezes querer escolher, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, decidir por ela, pelo menos nesses 20 minutos por dia. O ponto que ele acha muito importante é sobre as comidas que damos para as crianças. Ele fala que o cérebro, ele é um órgão como qualquer outro e dependendo do alimento, afeta diretamente o cérebro e, consequentemente, o comportamento da criança. Açúcar, corante, fast food deixa de ser um problema só para o corpo, mas também afetam o cérebro, afetam diretamente o aprendizado, a falta de foco, a dificuldade da criança de interagir, de conversar, de falar de si, expressar seus sentimentos. Isso já é um pouco perceptível, né? A gente consegue ver uma criança quando come um salgadinho daqueles de saquinho ou quando come muito açúcar, o comportamento dela fica completamente alterado. Mas eu não imaginei que isso pudesse ser meio definitivo. Agora, ele tem uma afirmação um pouco difícil de aceitar. Ele fala que quando cedemos a uma birra da criança, estamos ensinando ela a ser manipuladora. Achei pesado. Segundo ele, quando a criança percebe que um comportamento errado gerou uma recompensa, ela vai repetir isso sempre. Isso ela não faz intencional. É tipo uma alteração no cérebro dela que fica voltada para esse processo e repetir isso sempre. Exemplo, se eu dou um doce para minha filha para, pelo amor de Deus, parar de chorar, isso vai indicar para o cérebro dela que chorar, gritar, berrar, são estratégias para ter um resultado legal, um resultado feliz. E não necessariamente porque às vezes a gente tenta entender como se a criança tivesse planejado, né? Somar e eu vou sempre planejar, contornar meus pais, fazer as coisas, enganar eles. Não é assim. É meio que um direcionamento que o cérebro dá. E aí, como a criança é tudo muito mais simples, a conexão que ela recebe é essa. Essa é a explicação dele, tá, gente? Não é a minha. Mas essa teoria aí, essa parte, não dá pra gente levar muito a sério, né? Porque a birra, ela pode ser milhões de coisas. Inclusive, a criança pode estar só com sono. E aí ela vai estar chorando, gritando, se você colocar ela para dormir, todos os problemas se resolvem. Então isso aqui, talvez, ele tenha uma teoria bem mais profunda a respeito e ele precisaria dar uma aula pra gente. Mas não vou levar muito a sério. A gente precisa entender, na verdade, né? A gente sabe, a criança está com sono, ela está chorando
E até se você der um pirulito para ela não vai se acalmar se for sono. E a gente resolve esse problema só dormindo. Aqui ele também fala, nenhuma novidade, que essas programinhas infantis das telas e os jogos, eles são voltados para viciar a criança, o mesmo efeito que os cassinos causam nos adultos. Eles vão trazendo uns barulhinhos, uns toquezinhos, uma curtida, um nível liberado, que vai causando um efeito legal, feliz para aquela criança, e ela fica mais tempo, a cada vez mais tempo, querendo receber esses toques de felicidade em cada fase ou em cada momento com a tela. Isso aí ninguém pode contestar, porque isso acontece com todos nós, né? Não é só com as crianças. Aí ele fala que tem alguns estudos de crianças que passam mais de 3 horas na tela por dia, que desenvolvem uma propensão muito maior de sofrer depressão e ansiedade. E isso também não é novidade, já sabemos, acontece com todos nós. Para ele, redes sociais e criança não devem existir. E para mim também. A criança pode usar a tela para assistir ali em algum momento programas, filmes e tudo mais. Mas redes sociais não são para criança. Bom, depois de ler tudo isso, algumas coisas me preocuparam. E eu acredito que você também, porque no fundo, tudo faz um pouco de sentido, né? Afinal, existe uma pesquisa atrás, e não é só dele, muita gente já tem pesquisado o cérebro das crianças de várias formas diferentes. Mas o que vocês aí sentiram dessa pesquisa? Algo vai mudar por aí? Me contem nos comentários. Agora eu vou deixar o link de outra discussão sobre crianças e telas, e eu também quero a opinião de vocês.